Meus pais mudaram de ideia e querem que eu vá para a cerimônia de formatura na nossa igreja ao invés da minha escola, e não aceitam não como resposta. Estou escrevendo isso porque meus planos para a faculdade foram virados de cabeça para baixo no domingo, 16 de junho. Vou 18F me formar esta semana, e a cerimônia será mais para o fim da semana. No entanto, minha igreja anunciou que fará a própria cerimônia de formatura no dia 7 de julho, onde os formandos da igreja vão descer o corredor do santuário durante o culto para serem reconhecidos e receberem orações, e o pastor anunciou isso no dia 16. Segundo meus pais, ele disse que era importante garantir que a próxima geração fundamentasse seu futuro em Deus, e a igreja fará um churrasco depois do culto em homenagem aos formandos. No entanto, eu não frequento a igreja desde os 16 anos por causa de um incidente que explicarei mais adiante, mas meus pais parecem determinados a garantir que eu vá não só à formatura da igreja, mas também volte a frequentar a igreja a partir de agora, e ainda colocaram condições em acordos anteriores que nunca existiram. Antes da formatura da igreja ser anunciada, meus pais tinham concordado em dividir a mensalidade comigo para que eu pudesse frequentar uma faculdade comunitária assim que arranjasse um emprego neste verão, com o plano de depois me transferir para terminar o bacharelado. No entanto, depois do anúncio, meus pais disseram que não iriam à minha formatura e que eu também não estava autorizada a ir, uma mudança completa e repentina. Inclusive convidamos parentes de fora do estado, mas meus pais já disseram a eles para irem à formatura da igreja em vez disso. E eu sinto como se tivessem puxado o tapete debaixo de mim, quando eu disse que ainda planejava ir à minha formatura do ensino médio com minhas amigas. Eles ameaçaram cancelar a oferta de ajudar com a faculdade se eu fosse e não comparecesse à da igreja, e me sinto totalmente pega de surpresa com isso. Quando tentei explicar como eles mudaram de ideia do nada, disseram que o pastor falou sobre como as pessoas se perdem na faculdade ao ignorar a fé e os valores morais. Então eles não iam pagar para eu ir e mudar por causa das influências do mundo. Mas quando eu disse que pagaria a faculdade por conta própria, sem eles, se eu conseguisse um emprego, enquanto ainda fosse a formatura do ensino médio, eles disseram que começariam a me cobrar aluguel a partir de julho, o que é injusto porque ainda não consegui um emprego. Tenho enviado currículos feito louca nas últimas semanas e tenho algumas entrevistas marcadas. Eles estão só tentando me fazer voltar para a igreja, depois que parei de ir 2 anos atrás, e estou muito frustrada com essa mudança repentina. Disseram que estão fazendo isso porque cometeram erros na faculdade antes de encontrarem Deus e não querem que eu cometa os mesmos. A última coisa que vou acrescentar é isto: eu sofri bullying naquela igreja no passado, e cheguei ao meu limite 2 anos atrás. O grupo de jovens fez um acampamento na grama atrás da igreja onde fui humilhada por uma garota muito irritante, e ninguém fez nada, nem mesmo a assistente, responsável pela nossa barraca. Fizeram pegadinhas idiotas, de brincadeira, mas o que mais me machucou foi quando essa garota fez piadas, comentários sobre o meu corpo, peso enquanto trocávamos de roupa. Isso me feriu profundamente, e a responsável pela barraca não fez nada quando contei depois, porque ela não estava lá na hora em que estávamos nos trocando. Isso foi só uma das muitas situações com essa garota no grupo de jovens quando os líderes não estavam olhando, mas foi a mais dolorosa. No entanto, para minha surpresa, meus pais ficaram do meu lado e não me obrigaram a continuar frequentando o grupo de jovens depois disso, e me deixaram parar de ir à igreja. Na maior parte das vezes, o que me surpreendeu. Eu sinto falta de quando eles eram razoáveis e espero que possam ser razoáveis comigo novamente agora. A maioria dos meus parentes também é religiosa e aceitou ir à formatura da igreja, e eu só preciso de conselhos porque tudo aconteceu tão rápido, e dói especialmente saber que meus pais não querem ir à minha formatura da escola. Meus amigos são do colégio, e eu não considero ninguém do grupo de jovens da igreja como amigo, então é claro que quero me formar com os meus amigos. Mas eu não tenho como pagar aluguel. Edith, só algumas coisas que quero esclarecer. Eu tenho medo de eles tirarem coisas do meu quarto e colocarem do lado de fora se me virem indo para a formatura do ensino médio, porque eles sabem quando será. E eu tenho medo de voltar e eles não me deixarem entrar, se estiverem mesmo tão fora da realidade assim. Por esse motivo, estou avaliando o risco de ir, mesmo que seja uma coisa única na vida. Não temos um contrato de aluguel, e vou ver se os pais de alguma amiga podem me acolher, e até me ajudar a encontrar aconselhamento jurídico. Mas estou disposta a não ir à minha formatura do ensino médio se isso me ajudar a longo prazo e eu não conseguir abrigo temporário com alguma amiga. Também vou conversar com parentes que não frequentam a igreja, porque não quero que ninguém conte nada para os meus pais, e isso inclui minha irmã mais velha, que já se mudou, mas ainda frequenta a igreja e concorda com meus pais em questões de religião e política. 2. O pastor não marcou a formatura da igreja em um dia conflitante com a minha, ou a de qualquer pessoa, formatura do ensino médio. A formatura da igreja vai acontecer num domingo durante o culto, onde os formandos vão descer o corredor para receber orações, seguida de um churrasco nos fundos da igreja em homenagem aos formandos. Meus pais inventaram essa besteira de me forçar a ir apenas à formatura da igreja e não à da escola. O pastor nunca disse isso. Atualização: 20 de julho de 2024. Não consegui atualizar antes porque meu celular foi confiscado, mas vou explicar o motivo. Algumas pessoas sugeriram que eu entrasse em contato com parentes não religiosos para ver se poderiam ajudar ou até me abrigar caso tentassem me expulsar, e eu escolhi minha tia depois de não ter sucesso com amigos. Contei primeiro para alguns amigos tudo que meus pais estavam ameaçando.
Mas resumidamente eles conversaram com seus pais que disseram não poder me acolher, que era em cima da hora ou que estavam ocupados com suas próprias coisas. Formaturas também. Então tentei minha tia, contei tudo para ela também, e ela disse que eu poderia ficar com ela em breve, mas não a tempo da minha formatura do ensino médio, porque foi tudo muito em cima da hora. Ela disse que poderia me receber em algum momento neste verão, e inicialmente ela não viria para minha formatura porque mora do outro lado do país, mas disse que tentaria conversar com meus pais, e foi isso que levou à apreensão do meu celular. Meus pais não gostaram que eu tivesse contado a ela, porque disseram que isso não era da conta dela. Não sei o que foi dito na ligação, e eles ameaçaram cancelar meu plano de celular a menos que eu entregasse o aparelho, e eu cedi quando começaram a gritar comigo e entreguei, junto com o laptop, que eles também queriam, porque ameaçaram me expulsar antes de julho por falar sobre eles para minha tia, já que ela poderia contar para outras pessoas. Eles também disseram que colocariam minhas coisas do lado de fora enquanto eu estivesse na formatura se eu fosse. Ou seja, me expulsariam naquela mesma noite em vez de manter a ameaça original de me cobrar aluguel a partir de julho. Por esses motivos, e outro que vou dizer em um momento, decidi não ir à minha formatura do ensino médio porque eu não conseguiria aproveitar. Eu já estava com ansiedade sobre o que fariam com as minhas coisas enquanto eu estivesse lá, e não queria ficar sem casa ao voltar. Também perdi a motivação para fazer outras coisas nos dias anteriores, como praticar esportes, sair ou até assistir TV. Eu sabia que não iria aproveitar porque já estava angustiada antes mesmo de acontecer, e minha ansiedade lá seria pior do que na véspera. Além disso, eu não queria ter que sorrir o tempo todo sem nenhum membro da família presente, e sabia que não conseguiria esconder isso emocionalmente. Também decidi participar da formatura da igreja para acabar logo com isso, e racionalizei como fiz com outras coisas durante a infância. Fui forçada a frequentar o grupo de jovens e o coral infantil, e também fui forçada a ser batizada. Isso não era diferente, apenas 5 minutos do pastor chamando os formandos ao palco para orar por eles, e nem sequer deram um presente como fazem no Dia das Mães. A vida inteira tive que engolir coisas que odiava na igreja, e essa formatura foi menos cansativa que as aulas pré-batismo, que eram obrigatórias, pois durou só 5 minutos no palco, em comparação com 3 semanas de aulas. Alguns parentes foram, me deram dinheiro em envelopes, e depois almoçamos em um restaurante. Algo que fizemos quando meu pai foi eleito para um cargo na igreja anos atrás e convidou amigos para assistirem à posse antes do almoço. Já estou acostumada com esse teatro todo, e isso foi mais fácil, rápido do que outras chatices da igreja. Meus pais também devolveram meu celular depois da formatura da igreja, e boa parte da minha ansiedade diminuiu quando decidi não ir à formatura da escola. Não me entenda mal, sempre vou odiá-los por isso, e não vou mais aceitar a ajuda deles para a faculdade. Vou encontrar um emprego, com sorte 2, se for em meio período, e tentar me mudar ainda neste verão se puder, e não vou mais falar com eles depois disso. Por causa do estresse que eles causaram, decidi abrir mão de um evento único na vida para priorizar minha saúde mental, porque eu não teria aproveitado de qualquer forma com tanto estresse. E o fato de estarem felizes comigo por ter obedecido, já que me devolveram o celular, deve me permitir procurar emprego sem estresse adicional. Eles também cancelaram a ameaça de cobrar aluguel em julho, e desde a formatura da igreja tudo tem estado tranquilo, embora eu nunca vá perdoá-los pelo que tentaram fazer. Também espero que eles me ameacem com outra coisa no futuro, então espero me mudar o mais rápido possível, mesmo que isso signifique ficar com minha tia até conseguir um emprego. Estou feliz que ela disse que posso ficar com ela, e espero que o tempo até isso acontecer continue em paz.